Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o reverendo Gessione Pinto, pároco aqui em Natal, na paróquia anglicana da Virgem Maria e assediago do norte da Diocese Anglicana do Recife, que inclui os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, do Maranhão e do Piauí. Estou aqui mais uma vez, depois de um tempo sem publicar vídeos, para trazer um vídeo muito especial sobre os 131 anos da Igreja Anglicana no Brasil. A Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, como nós chamamos, a IAB, se usa muito a sigla. E queremos trazer um texto bíblico que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Você está com sua Bíblia aí, você pode acompanhar essa leitura. São Mateus capítulo 28, a partir, deixa eu ver os versículos aqui. Ver quais os versículos aqui. Mateus 28, os últimos versículos. Versículo 19, não, vou ler a partir do 18. 18, 19 e 20. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estas são palavras do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de Jesus, ela motivou muitos homens e mulheres ao longo da história a deixarem sua terra para pregar o Evangelho em outro país. Isso aconteceu também com dois jovens nos Estados Unidos, o Seminário da Virgínia, a Igreja Episcopal protestante dos Estados Unidos na época, hoje somente a Igreja Episcopal, chamado Lucian Lincoln Solving e James Watts Morris. Esses dois jovens, movidos pelo desejo de levar o Evangelho para tantas pessoas no Brasil, deixaram o seu país, vieram para o nosso país, um país de formação católica romana, um país que também aos poucos estava recebendo os imigrantes, primeiro os ingleses, em 1810 em diante, com o tratado entre Portugal e Inglaterra, também depois os luteranos alemães, aos poucos os congregacionais, presbiterianos, enfim, metodistas e vários outros grupos históricos que foram se implantando no Brasil, mas faltava uma presença anglicana para os brasileiros. E assim eles começaram esse trabalho lá no Rio Grande do Sul, exatamente num dia 1º de junho de 1890, e esse trabalho ele foi realizado de uma maneira épica, muitas vezes usando cavalo, muitas vezes sofrendo perseguições, incompreensões, mas chamou muita atenção da população, a Igreja Anglicana nos seus primeiros tempos, porque celebrava uma liturgia na língua portuguesa e não no latim, como era na Igreja Romana. Uma igreja também que tinha um foco muito grande na educação cristã, na escola bíblica dominical. Uma igreja que também tinha um trabalho social, né, atrelado a esse trabalho educacional, né, com vários sodalícios, com várias ações que marcaram, onde o clero poderia se casar, diferente da Igreja Romana, e tudo isso chamou muita atenção dos brasileiros, marcou o ponto de que das 9 dioceses do Brasil, 4 estão na região sul. A Diocese de Pelotas, a Diocese Meridional, que fica em Porto Alegre,
a Diocese de Santa Maria, todas três no Rio Grande do Sul, e a Diocese Anglicana do Paraná, onde é o grande celeiro anglicano, onde tem a maior concentração de anglicanos do Brasil. E de lá a igreja foi se expandindo, na capital federal, no Rio de Janeiro, depois em São Paulo com uma ação muito interessante dos imigrantes japoneses, dos missionários japoneses, e a igreja foi chegando ao Distrito Federal, a nova capital, o Bispo Sérgio, e dali ela chega até uma área que era chamada setentrional, que incluía tanto o Nordeste quanto a Amazônia. Depois há uma separação em 1976. Um lado fica a Diocese Anglicana do Recife e no outro a Diocese Anglicana da Amazônia. A igreja vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela chega a ter a sua autonomia em relação à igreja americana, a igreja mãe do anglicanismo brasileiro, e passa a ter os seus bispos, passa a ter os seus concílios, seus sínodos, seus cânones, passa a decidir, ter autonomia financeira em tudo. A igreja vai fazendo uma caminhada interessante, ela vai abrindo a sua perspectiva, antes de uma perspectiva evangelical, mais tradicional, ela se abre para a influência do anglo-catolicismo, por influência desse movimento que também ocorreu nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ela se abre ao movimento ecumênico, sendo fundadora do CONIC e participando de vários órgãos ecumênicos. Depois há uma abertura para o diálogo interreligioso. A partir de 1985, há uma abertura também para a ordenação de mulheres ao sagrado ministério, tanto ao diaconato, quanto ao presbiterato, quanto ao episcopado, baseado na carta aos Gálatas, que diz que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre. Então esse é o princípio da equidade. Hoje já temos bispas em 3 regiões, em 3 áreas da nossa igreja, na Amazônia, em Pelotas, vamos ter agora a 3ª em Curitiba, no Paraná. E a igreja, desde de 1997 também, ela fez uma reflexão, fez estudos, especialmente baseado naquela ideia que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, 10:34, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por causa disso a igreja anglicana no Brasil, ela passou a incluir plenamente como membros amados do povo de Deus as pessoas homoafetivas, reconhecendo a sua dignidade batismal, está no nosso LOC. Também reconhecendo que a orientação sexual ou de gênero, ela não é pré-requisito para ser ordenado na igreja, ou seja, a igreja anglicana ordena tanto homossexuais como heterossexuais. E em 2018, a igreja, a partir de um discernimento, no sínodo, aprovou o casamento igualitário, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, a igreja entendeu que o casamento ele é entre 2 pessoas, independente de ser um casal homossexual ou heterossexual. Isso foi aprovado em cada diocese, Até agora 2 dioceses ainda não aprovaram, mas estão na liberdade, estão na autonomia de cada diocese, e a igreja ela foi se tornando uma igreja inclusiva, cada vez mais democrática, inclusiva, uma igreja acolhedora. E claro que nesses processos históricos todos, que o Oswaldo Kikofer, no seu livro Notas para uma História da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ele não conseguiu chegar até lá. Nós estamos aguardando, inclusive, um novo livro só sobre a história do anglicanismo. Eu lancei o meu livro há pouco tempo, Os Desafios da Igreja Anglicana na Atualidade. Você encontra aí na Amazon, na Lojas Americanas, em outras plataformas. Pode pesquisar na internet que você vai achar. E lá eu também faço um estudo sobre
os cismas que ocorreram na Diocese Anglicana do Recife, que deram origem a outras igrejas, né, que mantêm o nome anglicana, apesar de não estarem dentro da comunhão anglicana. Isso nós respeitamos, como respeitamos a liberdade religiosa de todas as pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer essa oração que está em nosso livro de oração comum pela missão. Querido Senhor, cria em nós a vontade de trabalhar pela construção do teu reino, pela expansão da igreja e pelo anúncio de tua mensagem a todos os povos, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a vida plena que só teu Filho pode oferecer. No nome dele, Jesus Cristo, entregamos nossas orações. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que ele volva para nós o seu olhar e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a sua paz. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, ele que é Pai, ele que é Mãe, Filho e Espírito Santo, seja conosco e nossas famílias agora e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, não paga nada, tá? E também curta, compartilhe e ative o sininho, porque assim que eu lançar um vídeo, você vai saber e vai poder acompanhar. Paz e bem e até a próxima.